aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu, segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Bom dia, meu povo. Nós estamos vivendo uma semana liturgicamente muito especial, que é a que prepara o nosso coração para a experiência de Pentecostes. Pedagogicamente, nós precisamos fazer algumas correções da maneira como nós compreendemos o Espírito Santo
como uma força que nos vem de fora. Não. Quando nós fomos batizados, nós recebemos o Espírito Santo. Quando nós fomos crismados, nós confirmamos que queríamos viver no Espírito. Deus não foi injusto. A mesma porção que Ele deu de si ao homem mais santo que passou pela terra, à mulher mais santa que já passou pela terra, Ele deixou em mim e em você. Deus não deu mais de si a um do que a outros. Ele pode ter dado dons diferentes, maneiras diferentes de manifestar-se ao mundo por meio de nossa humanidade, que foi justamente o contexto dos evangelhos que nos preparou para a festa de amanhã, que está nos preparando. É uma oração sacerdotal linda, que João, com sua sensibilidade, por ter sido um homem da experiência do amor, da misericórdia, um homem que, de acordo com as exegeses, foi o discípulo que mais teve acesso ao coração de Jesus. Não que Jesus não quisesse se mostrar mais aos outros, é que a gente sabe, a regra humana é assim. Com algumas pessoas nós temos mais afinidade, está tudo certo. Às vezes a gente se identifica mais com um, menos com o outro. A identificação de João com Jesus foi imediata. Tanto é que na transformação de todos eles, e nós precisamos entender que os discípulos chegaram um e saíram outros. E alguns só viveram a verdadeira conversão depois da festa de Pentecostes. E nós temos como comprovar isto. Ao longo da semana, eu tenho refletido muito com o meu grupo o contexto da porta estreita, Pepe. Que nós só podemos chegar ao céu à medida em que a gente se despoja humanamente para passar pela porta estreita. Também às vezes compreendemos isso de forma equivocada. O que significa despojar-se para entrar no céu? É a gente ter coragem de dizer a Deus diariamente que nós renunciamos tudo aquilo que da nossa personalidade é um obstáculo à manifestação do Espírito Santo em nós. Embora a proposta cristã seja a mesma para todos nós, o campo de trabalho da conversão é diferente para cada um. A depender da formação que eu tive, de como eu fui criado, de como eu fui educado, eu posso ter muita dificuldade em viver algumas dimensões das virtudes cristãs que são essenciais para eu honestamente dizer que estou no caminho do cristianismo. Porque com toda sinceridade, minha gente, e eu gosto de ser sincero, eu gosto de ser honesto com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu vejo em mim e com aquilo que eu experimento com as pessoas. Aqui está um padre que tem coragem de dizer que ainda não é cristão. Eu ainda não sou cristão. Sabe por quê? Eu só vou poder dizer que sou cristão quando todas as escolhas de Jesus forem naturais na minha vida. E ainda não são. Eu tenho muito que caminhar. Eu tenho muitos desertos a enfrentar. Por quê? Tenho uma história muito ferida. Desde muito menino, muito. Tive uma infância muito difícil, tive uma adolescência muito difícil. E nem sempre a vida me favoreceu assimilar as virtudes que me tornam essencialmente cristãos. Então pode ser que a minha conversão seja muito mais difícil que a sua. Pode ser que eu tenha facilidades em alguns aspectos, você tenha outras dificuldades. Talvez o que seja fácil para mim seja difícil para você. Eu sempre digo, a solidariedade, por exemplo,
Eu não posso dizer que eu sou cristão se eu não sou um homem solidário. Solidário com a tristeza do outro, porque o sofrimento do outro me lembra que eu sofro também. Na filosofia, há um filósofo ateu, inclusive, que diz isso. Ele diz que nós só compreendemos o sofrimento do outro quando nós vestimos a pele dele. Não é sem motivo, minha gente, que a compaixão é o princípio mais elevado que o cristianismo exige de nós. Compaixão é você sentir com o outro, é você sentir a dor do outro, mas é também você sentir a alegria do outro. Às vezes nós temos facilidade em sentir a dor do outro, mas a gente tem dificuldade de sentir a alegria do outro. Temos facilidade com a dor, temos dificuldade com a alegria. Tudo tem a ver com aquilo que fizeram de nós. Se fomos criados em contextos mais solidários, o Espírito Santo precisa trabalhar menos na minha solidariedade. Vai ser mais natural para mim. Jesus, ao longo da semana, falou com os discípulos, a partir de um discurso sacerdotal, que nós precisamos ser um. Fora da unidade não há cristianismo. Fora da unidade não podemos dizer que somos discípulos de Jesus. E nós nunca fomos tão bombardeados para não sermos um. Hoje, o diabo nada de braçada entre nós, propondo-nos um evangelho paralelo, que nos chega até por meio de líderes religiosos, que transformaram o cristianismo num discurso motivacional, num discurso que não exige conversão, que não exige uma sondagem honesta da vida que nós estamos vivendo, das escolhas que nós estamos fazendo, de como nós estamos tratando as pessoas, de como nós estamos construindo unidade. Nós vivemos numa época em que o diabo tem um controle enorme dos nossos sentimentos, porque infelizmente nós estamos conectados o tempo todo no alimento pior que um ser humano pode absorver, que são as notícias de violência, que são as notícias de fofoca, que são as notícias que nos colocam muito mais preocupados com a vida alheia do que com a nossa própria vida. Nunca foi tão difícil ser cristão como nos dias de hoje, porque o diabo tem um plano muito esclarecido: destruir a nossa unidade. Jesus já nos alertou sobre isso. Jesus já nos alertou sobre isso. Ontem, quando ele disse: Simão, tu me amas mais que os outros? Repare que Jesus não chamou Pedro pelo nome que foi dado a ele no momento em que ele construiu dentro do coração do Pedro o projeto que nos traz aqui, a Santa Igreja Católica. Ele chamou ele de Simão. E ainda fez um adendo: Simão, filho de João. Ele fez uma referência ao homem que era da água, era o pescador. E embora a água tenha um significado lindo na nossa liturgia, nós não podemos nos esquecer que sobre a água não se constrói a casa. Quando Jesus chama Pedro, Simão de Pedro, ele está fazendo uma referência à solidez que ele precisa daquele homem para ele estabelecer o seu projeto que nos trouxe aqui. Porque todos nós estamos na descendência. Quando eu fui batizado, quando eu fui crismado, e agora todo santo dia, quando acordo, querendo ser cristão, eu tenho que necessariamente recordar as minhas raízes. Quando Jesus chama Simão, filho de João, ele está fazendo uma referência ao homem frágil, ao homem que ainda vai trair,
ao homem que ainda não terá coragem de levar até o fim a amizade com Ele. E aconteceu. A porta estreita de Jesus também nós podemos perceber. Jesus andou o tempo todo acompanhado de multidão. Enquanto Ele estava dando o que a multidão queria, milagres, multiplicações, todos estavam com Ele. Ele entrou em Jerusalém aclamado, uma aclamação linda, Hosana ao Rei. Mas depois, na Santa Ceia, eram somente 12. Olha a porta estreita. Quando você vai descobrindo o essencial, quando você vai descobrindo aquilo sem o qual você não existe. É tão simples de entender isso. Se nós soubéssemos que hoje é o último dia de nossa vida, se você tivesse que se despedir, quem seriam os 12 que estariam à mesa com você? Certamente você não desperdiçaria nenhum espaço com o supérfluo. Ali você faria naturalmente a separação dos conhecidos dos amigos. E não se assuste, às vezes você não vai querer à sua mesa nem mesmo aqueles que estão mais próximos. Porque afinidade, cumplicidade, não é uma coisa que a obrigatoriedade do sangue nos dá. Não. A porta estreita, ela vai agindo na vida do cristão assim. Com o tempo você vai percebendo quem você quer com você. Eu só quero ao meu lado quem me faça chegar a Deus. Eu só quero ao meu lado as situações que me aproximam do sagrado que me habita. Eu quero um amigo que me torne amigo de Jesus. Eu quero pessoas que me recordem o sagrado que há em mim. Que o Espírito Santo que me habite possa florescer em mim por meio dos companheiros que a vida vai me dando. A porta vai ficando estreita. A de Jesus se estreitou. Você acha que a sua não vai se estreitar? Não foi sem motivo que em algum momento também ele fez uma referência ao pequeno restante de Israel. Sim, há uma estatística de que nós diminuímos em 9% o número de cristãos católicos no Brasil. É lamentável? É. Mas que sobrem os verdadeiros. Que sobrem os que de fato querem viver um compromisso, um cristianismo guiado pelo Espírito Santo, e não por nossas ideologias. Porque um cristianismo sem Cristo é hipocrisia. Um cristianismo que não me faz amar o meu próximo é hipocrisia. Um cristianismo que não me move na direção dos pobres é hipocrisia. Um cristianismo que não me move na direção da justiça é hipocrisia. Um cristianismo que me retira o poder da profecia é hipocrisia. Um cristianismo que me permite bater boca nos grupos de WhatsApp e de odiar as pessoas porque elas têm um posicionamento político diferente do meu é hipocrisia. Foi Jesus quem disse: quando você chama um irmão de idiota, você já o matou no seu coração. Um cristianismo que me permite falar mal do meu irmão, um cristianismo que me permite fazer uma calúnia contra você, é um cristianismo de hipocrisia. E nós não podemos admitir entre nós isso. Por isso a conversão é tão difícil. Ela vai mexer naquele detalhe da nossa personalidade que nós temos mais dificuldade. É tão simples você entender, é tão simples a gente ficar diante de Deus e saber o que de fato nós estamos precisando neste Pentecostes. Qual é o detalhe da nossa conversão que hoje é urgente? Não volte para casa do mesmo jeito.
Se Deus lhe deu a graça de vir a Roma no ano santo, e não pense você que passou debaixo da porta, está tudo certo. Não. Jesus também disse que isso não funciona. O que muda a nossa vida é o coração. Eu passo debaixo da porta para recordar a minha humildade. Quando eu fui batizado, minha gente, eu recebi 3 munos que pertencem a Cristo. Por isso que na teologia, a antropologia só pode ser refletida à luz da cristologia. Da mesma forma como a mariologia só pode ser pensada à luz da cristologia. A mariologia sozinha vira idolatria. É a comunhão com a cristologia que nos autoriza a falar o que nós falamos de Maria, a Santíssima Virgem, que trouxe Deus ao mundo. Por isso, a reflexão antropológica, ela só é possível quando nós refletimos a nossa humanidade à luz de Cristo. O meu destino é Jesus, o seu destino é Jesus. Quando Pilatos, naquele momento, ele lava as mãos e ele diz: eis o homem. Pilatos, sem saber, estava nos entregando uma profecia. Quer dar certo como pessoa? Preste atenção em Jesus. Você não vai errar. Você não erra quando ama. Você não erra quando acolhe. Você não erra quando alimenta o que tem fome. Você não erra quando você abriga o que está desabrigado. Seja qual for o desabrigo. Nunca estivemos tão desabrigados emocionalmente como nos dias de hoje. Nunca estivemos tão adoecidos emocionalmente como estamos nos dias de hoje. Se a nossa religião, se o nosso cristianismo não nos colocar como instrumentos de acolhimento dos desamparados emocionais, minha gente, nós vamos perder a nossa função. Como dizia um dos meninos que está estudando aqui, eu perguntei para eles: como que é o trabalho pastoral de vocês aqui? Num país tão secularizado, tão sem religião. Ele falou: padre, nós temos 2 paroquianas nesta paróquia. 2. Só turistas. É disso que nós estamos falando. Sabe o que convence o outro do nosso cristianismo? Não é a nossa palavra. Isso aqui eu posso treinar para fazer. É o nosso exemplo, minha gente. Sabe quem vai dizer se nós vamos entrar no céu ou não? São os nossos funcionários. São eles que convivem com a gente. São eles que sabem quem nós somos. Se nós somos justos, se nós somos amorosos. Sim. O Espírito Santo, ele precisa reacender em nós a capacidade de perceber as diferenças. Eu não posso viver um cristianismo sem Cristo. Eu não posso viver uma religião que me autorize a fazer as mesmas coisas que Jesus condenou. Olhe para a oração sacerdotal dele. Ele disse de maneira linda ao longo da semana: meu Pai, cuida deles, porque eles ficarão aqui neste mundo, terão a minha presença espiritual, mas muitos não saberão usar. Tem gente que só tem religião, não tem espiritualidade. Tem gente que não consegue entender a diferença. Entrar dentro da igreja, até o cachorro entra. Eu entro da igreja, participo de todas as missas e saio lá fora, eu sou incapaz de fazer um gesto de amor. Participo de tudo, rezo com tudo, acordo de madrugada para rezar e está sendo lindo este movimento. Mas no outro dia já estou lá na fofoca. Não dá.
Ou nós estamos com Cristo, comprometidos com um mundo melhor, que passa pela nossa casa, pela nossa família. Hoje a desestrutura familiar faz parte do plano do inimigo. O inimigo não tem nenhum interesse que sua família seja coesa. O inimigo não tem nenhum interesse que você tenha autoridade sobre os seus filhos. Por isso essa geração mimizenta, que é incapaz de viver qualquer processo doloroso, que na primeira dificuldade desiste, é uma geração que é incapaz de ler um livro até o fim, é a geração do resumo, é a geração da rede social, passam dias e noites na frente de uma câmera fazendo dancinhas. Quem serão os nossos médicos no futuro? Quem serão os bons advogados no futuro? Se o bom ofício se constrói no silêncio e na quietude. A nossa dispersão hoje é vergonhosa. E nós queremos ser espirituais. Como? Se o nosso alimento o tempo todo é contrário à vida espiritual. Como que eu vou ser espiritual se eu consumo aquilo que não edifica a minha espiritualidade? Como que eu quero ser espiritual se eu não tenho o hábito do silêncio? Como que eu quero ser espiritual se eu não tenho o hábito da comunhão? Se eu não tenho o hábito da devoção? Se eu não tenho o hábito da reflexão? Se eu não tenho o meu estudo bíblico? Se eu não tenho a minha vida de oração em dia? Cuidado, os nossos pés são de barro. Foi São Paulo quem disse: o Espírito Santo está em nós, mas este tesouro foi colocado num vaso de barro. Amanhã, quando você estiver invocando, ou hoje mesmo na vigília, quando você estiver invocando o Espírito Santo, recorde-se desta manhã. Você não está recebendo uma força que vem de fora. Você está acordando uma força que já está dentro. Deus não muda de ideia. São Paulo também já nos disse isso. Os dons de Deus são irrevogáveis. O meu pecado não expulsa o dom que Deus me deu. O meu pecado apenas ofusca o dom que Deus me deu. Então ele está aí. Foi dado no seu batismo, você recebeu os munos, sacerdotal, régio e profético. A nossa antropologia, ela é sustentada pela cristologia. É Cristo quem nos sustenta, é o Espírito quem nos conduz. Mas nós não podemos ser cristãos sem o Espírito Santo agindo na nossa vida. Sem o Espírito Santo não há conversão. Sem o Espírito Santo não há nem mesmo arrependimento. Os santos padres já diziam, Agostinho falava isso de maneira linda na teologia da graça. Ele dizia que para um ser humano se sentir arrependido de um pecado, Deus já precisou agir. Eu por mim mesmo, eu não sou capaz de reconhecer o meu erro. Por isso que quanto mais o Espírito dilata a minha consciência e se manifesta em mim, maior será a minha capacidade de reconhecer os meus erros e corrigi-los. Porque é assim, a porta estreita está aí. Depois dos 12 discípulos na última ceia, quantos estavam no Calvário? É assim. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo a coragem de estar na multidão, e esta nós temos facilidade, é só olhar aqui. A disponibilidade para a última ceia, já reduziu um pouco. Nem todo mundo leva a Eucaristia a sério. Está cheio de papa hóstia. Eucaristia é eu me comprometer, eu sou Jesus de novo. Eu comungo
e vou fazer a diferença no mundo, levando Jesus por onde eu for. Se não for isso, é papa óssea. E da mesma forma como ela me salva, ela me condena. Se eu comungo e já saio indisposto com os meus amigos, com os meus irmãos, com a minha família, eu preciso rever a minha Eucaristia. Eucaristia não é um momento isolado, é a comunhão com a vida. Então já reduz muito. Atrás de milagres a multidão vai. O comprometimento da última ceia já diminui. Mas na hora que chega o Calvário, eita, são pouquíssimos o que se dispõe. Porque o Calvário é o lugar por excelência da compaixão. Creiam-me, creiam-me. Dou para vocês o testemunho de uma pessoa que vive o tempo todo uma experiência de Calvário, que não é fácil. Ser padre nos dias de hoje não é fácil. Não é fácil. Creia-me, o Calvário será cada vez mais presente na vida do cristão. Se há 20 anos, 30 anos nós desfrutávamos do privilégio de sermos cristãos, a Eliana está sabendo disso, ela está vivendo isso. Hoje você será perseguido por dizer o que Jesus dizia. Prepare-se. O nosso cristianismo daqui para frente não será mais no Tabor. O nosso cristianismo foi durante muito tempo no Tabor. O nosso cristianismo, com a tecnologia que está nos dominando, e eu acho que se o Monsenhor Jonas Abib estivesse aqui, ele estaria falando sobre isso. Porque há 30 anos o Monsenhor disse: cada um de nós vai ter um chip e nós seremos controlados por isso. Ninguém nem sabia o que era um chip. Eu escutei, embora gostasse muito dele, falei, ele é meio doidinho. Não, ele era um profeta. Se até agora nós vivemos o nosso cristianismo no Tabor, prepare-se. O nosso cristianismo só será possível no Calvário. E se nós não estivermos fortalecidos, nós vamos sucumbir. Porque o grande projeto do inimigo é nos convencer do seu veneno, e depois que estamos envenenados por ele, ele nos humilha com as consequências do veneno que tomamos. Cuidado. Volte para casa com o desejo de se fortalecer, porque o Calvário não é mais apenas uma possibilidade para nós. O Calvário já é uma realidade. Mas nós estamos juntos. Eu me comprometo de ser com você quando você precisar. Seja por meio da minha palavra, da minha pregação, da minha presença. Eu quero. Vai ser difícil os novos tempos? Vão ser. Mas como dizia Drummond de Andrade, não nos afastemos muito. Vamos diminuir as nossas distâncias. Vamos diminuir as nossas distâncias. Como dizia Drummond, vamos de mãos dadas. Nós nunca precisamos tanto uns dos outros como estamos precisando agora. E precisaremos ainda mais. E a unidade só será possível se o Espírito Santo estiver conduzindo os nossos corações. Não se sinta sozinho nisso. Eu sei que você está lutando para manter a sua família em dia. Está difícil levar neto para a igreja, está difícil levar filho para a igreja, tá? Faça o que você puder, não desista. O Espírito Santo está conosco. O inferno não vai prevalecer sobre a igreja. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Porque Deus combate por meio de nossas forças também.
Vamos lá comigo? Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Dê a sua mão a quem está do seu lado. Vamos fechar os corredores. Vem, como Cristo nos quer, unidos. Tu Santo, com teu poder, tocar em mim, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Eleve seus braços para o céu e diga comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, acorde o Espírito que há em mim, acorda o Espírito o Espírito de fortaleza, o Espírito de fortaleza, de tolerância, de tolerância, de ponderação, de ponderação, de amor e de compaixão. de amor e de compaixão. Nós queremos ser, Senhor, Nós queremos ser, Senhor, neste mundo tão diabólico, neste mundo tão diabólico, tão marcado pela indiferença, tão marcado pela indiferença, de tanto sofrimento humano. de tanto sofrimento Nós humano. queremos ser Nós queremos um ser espaço de compaixão, um espaço de compaixão, de amor e acolhimento, de amor e como o acolhimento. Senhor sempre foi, como o Senhor sempre como o Senhor sempre nos